Olá, meu estudante, professor Marcos Vinícius na área, teu professor de Geografia da plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a mais um projeto da nossa Secretaria de Educação, que são as nossas atividades curriculares complementares. Uma série de aulas envolvendo conteúdos centrais aí do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Conteúdos aí que vão te ajudar, né, a aprofundar teus estudos e, consequentemente, alcançar os teus objetivos. E hoje, meu querido estudante, nós vamos falar sobre uma temática muito importante envolvendo assuntos do primeiro ano do ensino médio, da primeira série do ensino médio, que basicamente é a estrutura interna do nosso planeta, né? Nós vamos falar hoje sobre a composição interna da Terra. E, além disso, vamos falar também um pouco sobre a idade do nosso planeta e sobre as eras geológicas, belezinha? Então, um assunto fundamental. Pega aí, não esquece, pega teu caderno, pega teu lápis, tua caneta, já prepara para fazer os prints aí se estiver acompanhando pelo celular, para não perder nada, belezinha? Para depois fazer aquela revisão geral e, consequentemente, aí, gabaritar na hora da tua prova, belezinha? Então, sem mais delongas, respira, oxigena e vem para cá, vem para cima. Primeira coisa importante, antes de falarmos especificamente sobre a composição interna do nosso planeta, vamos falar um pouquinho sobre a origem da Terra. Gente, tomando por base a famosa teoria do Big Bang, né, onde um agregado de moléculas se acumula em um espaço de um tamanho de um alfinete e a energia ali concentrada gera uma grande explosão, teoria essa conhecida como teoria do Big Bang, tá certo? Nós entendemos que o nosso planeta ele se forma a partir aproximadamente de 4,5 bilhões de anos, tá? Então, a idade estimada do nosso planeta, a partir dos estudos das rochas, estima-se que o nosso planeta tenha de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Você pode encontrar isso em alguns livros, 4,5, em outros textos 4,6, fica mais ou menos nessa média. Mas o importante lembrar que o nosso planeta, quando ele se forma na sua origem, ele não estava na estrutura que atualmente conhecemos, tá certo? Dividido em continentes, oceanos, não. Ele se forma inicialmente como uma grande bola de fogo que vai se resfriar ao longo de sua idade, ou seja, ao longo dos 4,5 bilhões de anos, e esse processo de resfriamento gera uma série de transformações. Tá certo? Então, muito importante lembrar que o nosso planeta, então, você precisa entender que ele é um elemento que está em constante transformação até os dias atuais, tá certo? Claro que quando falamos dentro de uma escala geológica, estamos falando de bilhões de anos, tá? Então, lembre-se disso, nosso planeta está em constante transformação. Alguns pontos importantes que a gente precisa lembrar para entender melhor essas transformações são as chamadas eras geológicas. Eu vou logo colocar aqui para ti o esquema das eras, tá certo? Aqui bem famosa, tá bom? Mas importante lembrar, antes de qualquer coisa, Marcos, para que serve, na prática, as eras geológicas? Pense bem, o nosso planeta passou por uma série de transformações no decorrer de sua história. E as eras geológicas, elas vão servir basicamente como um verdadeiro calendário, né, da idade do nosso planeta, especificando quando ocorreram tais transformações. Então, por exemplo, quando foi que o nosso planeta ele se resfriou formando o primeiro grande continente, a Pangeia? Quando foi, por exemplo, do ponto de vista da biologia que surgiram os primeiros seres vivos? Quando, por exemplo, os dinossauros existiram e foram extintos no nosso planeta? Tudo isso a gente vai posicionar dentro, né, dos 4,5 bilhões de anos, mas isso aconteceu em um momento específico. E as eras geológicas vão servir justamente para este objetivo. Belezinha? Marcos, quais são as eras geológicas existentes, tá? Tomando por base da origem do nosso planeta, da explosão, da sua formação inicial até os dias atuais, levamos em consideração a primeira era, chamada de pré-cambriana, tá? A segunda era, caracterizada pela era paleozoica, ok? A terceira era intermediária, considerada como a era mesozoica, tá? E, por fim, a atual era que estamos inseridos, a era cenozoica. Durante essas 4 eras, o nosso planeta passou por uma série de transformações, tá? Marcos, eu vi na tabela de eras geológicas que ainda tem outros termos. Sim, existem períodos que vão especificar ainda mais os eventos. Então, por exemplo,
dentro da era cenozoica, quando surgiu, por exemplo, o ser humano. Né? Dentro, por exemplo, da era mesozoica, quando surgiram os dinossauros. Né? Na era mesozoica, no período Triássico, por exemplo, né? Tem o famoso filme Jurassic Park, é um termo justamente inspirado na ideia de um período da era mesozoica, que no caso mais específico foi o período que os dinossauros foram extintos. Se o nome fosse até mais adequado, curiosidade, o nome correto deveria ser Triássico Park, que é justamente o período que os grandes répteis existiram em maior quantidade. Né? Mas aí não soa muito bem, não é verdade? Então, vamos só aqui consolidar essa ideia das eras geológicas, tá certo? Então, as eras representam cada uma das grandes divisões do tempo geológico do planeta, ou seja, vamos evidenciar, né, as transformações do planeta ao longo dos seus 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Desde a origem da Terra, a idade estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos, a mesma do Sistema Solar, passaram-se ali 4 grandes eras, beleza? Trouxe uma imagenzinha para exemplificar isso bem legal, tá? Se a gente levar em consideração a idade inicial do nosso planeta até os dias atuais, é como se nós fizéssemos uma espiral. Então, veja bem, no centro do planeta, nós temos a era pré-cambriana, tá? Justamente da formação do nosso planeta, onde ele evidencia o início, né, de 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás. E nós vamos percebendo pela coloração laranja, que é onde nós vamos ter justamente, né, a era pré-cambriana. E aí depois nós vamos ter a era amarelinha, que vai representar a era paleozoica. E você vai percebendo que a mudança das cores, também as imagens vão identificando os seres que vão surgindo nesse período, as transformações físicas do nosso planeta. Então, por exemplo, curiosidade, né? Nós vamos olhar, por exemplo, a estrutura verde, ela vai representar justamente a era mesozoica que eu te falei há pouco, dos grandes répteis, tá certo? Marcos, eu estudo isso aqui tanto na geografia quanto na biologia, não é verdade? Qual é a diferença? De maneira bem simples, a geografia ela vai abordar as eras geológicas de um ponto de vista mais físico, ou seja, nós vamos observar a transformação física do nosso planeta e, consequentemente, climática, né, ao longo das quatro eras. Já a biologia, ela vai analisar principalmente a evolução da vida, né, do surgimento dos seres unicelulares, depois pluricelulares e assim sucessivamente. Belezinha? Então, eras geológicas de boa, já deu para entender, né? Não pode errar. Agora, entendendo a idade do nosso planeta, as suas transformações, nós podemos evoluir para a temática central da nossa aula, que é justamente a formação, a composição interna do nosso planeta. E aqui estamos, tá certo? O nosso planeta, atenção estudante, anota aí, ponto central, ele é dividido em 3 grandes estruturas, tá certo? Tomando por base da superfície até o interior do nosso planeta. Quem são essas 3 estruturas, Marcos? Tá? Já evidenciando aí, antes da gente detalhar cada uma delas, os pontos mais importantes. Nós temos a crosta terrestre, nós temos o manto e, por fim, nós temos o núcleo. Essas são as 3 grandes estruturas internas do nosso planeta, tá certo? Internamente, elas vão ter algumas divisões internas, mas categoricamente são essas 3, tá? Então, as camadas da Terra são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas 3 camadas formam a composição do planeta Terra e, muito importante, possuem características distintas entre si, ou seja, elas vão se diferenciar em relação à sua forma, à sua textura e principalmente aos materiais que a compõem. Fechou? Antes de nós detalharmos, tá? É importante frisar um elemento central, que vai facilitar no teu entendimento. Lembre-se que sempre que eu estiver mais próximo da superfície, ou seja, mais próximo da crosta, eu terei menores temperaturas, menor pressão. Lembre-se também que as rochas, para que elas entrem no seu estado líquido para pastoso, elas precisam justamente de alta temperatura. Então, se eu estou na superfície da Terra sobre menores temperaturas e menor pressão, significa dizer que as nossas rochas estarão em estado sólido. Isso na nossa superfície, tá? Quanto mais ao interno eu vou em direção ao planeta, haverá mudanças, especificamente de quê? Temperatura e pressão.
a temperatura aumenta e a pressão também. E se a temperatura aumenta, o que vai acontecer com as rochas? Elas vão passar do seu estado sólido para o seu estado pastoso para líquido, tá certo? Ou seja, ao interior do nosso planeta, aumenta-se a temperatura, a pressão e a estrutura, a composição, principalmente a densidade da rocha muda. Ela sai de um estado mais sólido para um estado pastoso para líquido, perfeito? Sendo que, quando chegarmos do núcleo interno, algo específico vai acontecer que já eu te exemplifico, tá bom? Já não vou antecipar agora. Na hora que a gente falar de núcleo, tu vai entender. Então, vamos só sintetizar isso aqui, não esquece que isso é fundamental para entender e diferenciar as camadas internas da Terra. Vamos lá, comigo. Quanto mais próximo da superfície, menor será a temperatura, logo as rochas tendem a ficar no seu estado sólido, temperatura ambiente, tá certo? Quanto mais ao interior do planeta se vai, a temperatura aumenta, levando as rochas a entrar em estado de fusão, passando do seu estado sólido para de pastosas a líquidas. Belezinha? Não pode esquecer esse raciocínio, porque ele vai te ajudar rapidamente a diferenciar as características das estruturas da Terra. Então vamos lá, vamos evidenciar agora especificamente as nossas camadas. A primeira delas, tá certo? Aqui um mapa geral sobre as nossas camadas. A primeira delas, a crosta terrestre. Não pode esquecer, a crosta é a camada mais superficial, é a camada em que vivemos, tá certo? Característica dela é importante, ela é a camada externa do nosso planeta, ela é mais fina se comparada às outras camadas e ela é a mais rígida, tá certo? Do nosso planeta. A crosta terrestre, atenção, ela pode ser denominada de litosfera, tá? Lito vem de rocha, ou seja, é a camada, a esfera rochosa do nosso planeta, tá bom? No nosso planeta, a nossa crosta, ela vai ser dividida em duas subcamadas, tá certo? Que é muito fácil. A crosta continental, que é justamente a parte da superfície mesmo, onde nós estamos vivendo, e a crosta oceânica, que é justamente a base dos nossos oceanos. Tá certo? Então, repetindo, crosta terrestre, camada mais superficial, tá certo, do nosso planeta, é a camada mais sólida, é a camada mais fina, a camada em que vivemos, chamada de litosfera. Pode ser dividida em dois tipos, crosta continental, que é a camada em que nós, seres humanos, vivemos, e a crosta oceânica, tá certo, justamente que vai cobrir aí os oceanos, é o fundo oceânico, o assoalho oceânico. Ela tem também diferenças de materiais. Só para não dizer que não falamos, a crosta continental ela vai ter em sua composição a grande quantidade de silício e alumínio. Por isso ela é denominada de Cial. Tu pode encontrar isso em alguns livros, tá certo? E a nossa já crosta oceânica, ela já vai ter o silício também em grande quantidade, mas ela já vai ter um elemento muito presente no manto, tá certo? Que é o magnésio. Por isso ela vai ser chamada de cima, tá bom? Então, crosta aí não dá para errar. Vamos evoluir para a próxima camada, a camada intermediária do nosso planeta, conhecida como manto da Terra. Sempre que falar de manto, lembra, tá? Essa camada ela tem uma importância muito grande para o nosso planeta, tá? Primeiro, porque ela é a camada mais profunda, ela é a maior camada do nosso planeta. É nela, meu querido estudante, onde nós vamos encontrar o magma. O que é o magma, Marcos? Nada mais, nada menos do que rochas em estado incandescente que já deixaram de ser sólidas e estão em estado pastoso para líquido. Então, os nossos continentes, as nossas placas, né, continentais, né, as nossas placas tectônicas vão estar sobre esse manto, que está em estado pastoso. Resultado, as nossas placas tectônicas, é por isso que elas se movimentam e muitas vezes elas se encontram gerando, por exemplo, terremotos. Tá certo? Nós vamos falar disso em uma aula específica, tá bom? As chamadas forças de convecção, teoria da deriva continental, tá bom? Mas já te antecipando, o manto ele tem uma importância muito grande na formação do nosso planeta. É através das movimentações existentes no manto que o nosso planeta ele se fragmentou, os nossos continentes se fragmentaram, tá certo? Muita atenção. A temperatura no manto é altíssima, estudante, tá? Ela pode chegar até 2.000 graus centígrados. Curiosidade. Marcos, o ser humano, ele já conseguiu chegar à estrutura do manto da Terra? Não, justamente pelas altas temperaturas. É só você imaginar uma erupção vulcânica, aquele material que sai de um vulcão,
Basicamente, é o magma oriundo do manto, e as temperaturas são altíssimas. Então, não existe ser humano, não existe máquina que vai conseguir resistir àquelas características. Outro ponto importante é a composição do manto, tá? Ele é riquíssimo em silício e principalmente magnésio, que eu te falei, lembra? Da camada oceânica, né? Silício e magnésio, aqui nós vamos ter em maior quantidade esse magnésio, tá bom? O manto, estudante, ele pode ser dividido em manto superior e manto inferior, tá? O que seria o manto superior, Marcos? É o manto mais próximo da crosta, em estado pastoso. O que seria o manto inferior? Já é aquele mais próximo do núcleo, onde as temperaturas são bem maiores. O resultado é que ele já está fazendo uma transição do pastoso para o totalmente líquido. Quer ver um exemplo? Imagina bem aí, uma gelatina, estado pastoso. Imagina a água líquida, estado líquido. A diferença do manto superior para o manto inferior é basicamente essa transição, saindo da gelatina para a água normal. Belezinha? Não esquece, manto da Terra. E por fim, a nossa última camada, tá certo? O nosso famoso núcleo, a camada mais interna do nosso planeta, que vai apresentar as maiores temperaturas, tá certo? Atenção, cai em prova. Analisando a composição do nosso planeta e suas estruturas internas, qual delas apresenta a maior temperatura, as maiores temperaturas. Sem sombra de dúvidas, é o núcleo, principalmente o núcleo interno. No núcleo, meu estudante, vai se concentrar principalmente os materiais mais pesados existentes do nosso planeta. Principalmente ferro e níquel, ou níquel e ferro. Tanto que o núcleo da Terra, principalmente o núcleo interno, ele tem uma denominação, uma sigla, atenção, é o famoso NIF, tá? NIF, mas pera assim, cai numa prova tua, analisando as estruturas da Terra, o que representa o NIF? O NIF é a junção de níquel e ferro, as iniciais. Ele representa especificamente as estruturas do núcleo, principalmente a estrutura do núcleo interno, tá? E falando sobre núcleo interno, eu entro também na perspectiva do núcleo externo. Qual é a diferença de um para outro, Marcos? Aí tem uma mudança muito importante. Lembra que no manto eu tenho do seu estado pastoso para o líquido, né? Sendo que o manto interno, já mais próximo do núcleo, já é líquido. Então, o núcleo externo, onde as temperaturas já estão chegando ali a 4.000 graus, as rochas já estão em estado líquido mesmo, tá certo? Então, o manto, o núcleo externo, ele é líquido. Só que no núcleo interno, na parte mais específica, mais interna do nosso planeta, eu tenho, além de altíssimas temperaturas, eu tenho uma exorbitante pressão. É só tu imaginar que dentro dessa bolinha bem aqui, toda a estrutura do planeta se concentra sobre ela. Então a pressão é altíssima, fazendo com que os elementos que estejam aqui estejam tão densos que a característica passa de líquido para sólido. E aí a pegadinha que muitas vezes cai em vestibulares, em provas. Analisando a estrutura interna da Terra, o núcleo interno, a parte mais interna do nosso planeta, tem como característica marcante a composição sólida, gente. Muita atenção. O núcleo interno ele é sólido devido à altíssima pressão existente nele. Belezinha? Então, fechando aí com chave de ouro, tá? As nossas 3 estruturas internas, fazendo um recapitula para ti, agora para não perder. Estrutura interna da Terra, crosta em ordem, manto e núcleo. Crosta sólida, manto pastoso para líquido e o núcleo líquido e sólido devido à pressão. Temperatura. Analisando a superfície da crosta, eu tenho menores temperaturas mais ambientes. Quanto mais ao interior do nosso planeta, eu tenho maiores temperaturas. Belezinha? Bacana, não pode errar, né? Vamos agora consolidar isso através de atividades. Eu sei que tu vai gabaritar. Então, vamos para os exercícios. Primeira questão. Olha o que ela nos diz. A camada intermediária. Opa, palavra-chave. Se tu esteve atento aí, tu já vai conseguir responder essa questão, hein? Mas não vamos dar spoiler, vamos evoluir. A camada intermediária do planeta Terra é a de maior espessura. Olha aí outra dica, né? Sendo formada por diferentes tipos de rochas que sofrem influências das altas temperaturas internas do planeta. Essa camada recebe o nome de, ora,
Palavras-chave: camada interna, maior espessura, diferentes tipos de rochas, alta temperatura, eu tenho ali claramente a estrutura do manto da Terra, tá certo? Maior camada, né, temperaturas elevadas, as rochas passando do seu estado sólido para o seu estado pastoso, para líquido. Fechou? Não dá para errar, né? Vamos responder mais um. Eu acho que ainda dá tempo. Vamos lá. Segunda questão. Olha o que ela nos diz. O núcleo é a camada mais interna do planeta Terra. Beleza. Com relação ao núcleo, assinale a afirmativa, a alternativa correta. Então, vamos aqui analisando cada uma delas. Letra A. O núcleo é dividido em 3 porções em razão da sua composição. Opa. O núcleo ele é dividido em 2 estruturas, né? 2 porções. Núcleo externo, núcleo interno. Letra A, já foi, né? Letra B. O núcleo é formado basicamente por ferro e níquel. E aí, estudante, acabamos de falar sobre isso, né? Os materiais mais pesados que tendem a se concentrar, né, na estrutura mais interna do nosso planeta, que é justamente níquel e ferro, ferro e níquel, que inclusive formam uma sigla NIF. A alternativa é a letra B, sem sombra de dúvidas, a alternativa correta, beleza? Vamos só ver o erro das outras para a gente fechar com chave de ouro. Letra C. O núcleo está localizado logo abaixo da crosta? Não, o núcleo é a estrutura mais interna. Abaixo da crosta eu tenho o manto. Letra D. O núcleo possui uma parte externa sólida e extremamente rígida. A parte sólida do núcleo é a parte interna, não a externa. A externa é líquida. E letra E. O núcleo possui uma parte interna líquida formada por magma. Contrário. O núcleo ele possui uma parte interna sólida e é formada por níquel e ferro. Quem é formado pelo magma é o manto. Então, meu estudante, é isso, tá certo? Antes da gente finalizar, eu quero te lembrar que além dessa aula, a gente tem todo o material pronto para ti à tua disposição, com toda essa aula estruturada, em tópicos, tá? Um plano de aula para ti estudar, aprofundar, inclusive com uma maior quantidade de questões para que tu possa aprofundar essa temática. Além disso, tá certo? Continua acompanhando a plataforma Gonçalves Dias, acompanha aí as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, passando sempre dicas importantes para que tu esteja atento, beleza? Te espero na próxima aula e é isso aí, valeu!